E lembrem-se, este sinal que estamos vendo foi o último sinal que Abraão e Sara viram, antes do filho prometido vir à existência. Cremos que estamos nessa hora. O patriarca, depois que o garoto nasceu, você poderia imaginar Isaac, com cerca de 12 anos, um garotinho adorável de cabelos cacheados e olhinhos castanhos? Posso imaginar como aquela mãe se sentia, uma linda jovem e assim também seu pai. E um dia Deus disse: agora, por exemplo, estamos atrasados, a hora está chegando. Eu fiz de você pai de nações por meio deste garoto, mas quero que você leve esse garoto ao topo da montanha que lhe mostrarei, e quero que você o mate lá em cima como um sacrifício. Vocês conseguem imaginar isso? Agora, nunca foi requerido de você passar por um teste como esse. Ele não faz isso hoje. Aqueles foram exemplos, sombras. Abraão temeu? Não, Senhor. Abraão disse assim: estou plenamente convencido de que ele é capaz de levantá-lo de entre os mortos, porque eu recebi como um dentre os mortos. E se esse mandamento de Deus me disse para fazer isso, e eu for fiel a ele, valeu a pena, por ter me dado o filho. Deus é capaz de levantá-lo dos mortos, do qual eu, em figura, o recobrei. Oh, que coisa, amigo! Se Deus deu a vocês, pentecostais, o Espírito Santo ou falar em línguas, quanto mais vocês deveriam crer em seu poder de cura, em sua bondade e misericórdia. Se ele fez aquilo contra todos os teólogos do país, eles diziam que não poderia ser feito, mas Deus fez porque ele prometeu. Então, firme-se com sua arma, sua palavra, sua espada. Creia na palavra de Deus. E Deus disse e está estabelecido. Notem agora, ele o levou a uma viagem de 3 dias de onde estavam, com os jumentos. Agora, eu conseguia andar quando eu estava na patrulha, eu andava 30 milhas, 48 quilômetros, todos os dias, no meio da mata, e temos pés de gasolina, como se diz. Mas para aqueles homens, o único meio de transporte era cavalgar sobre um jumento ou caminhar. E ele seguiu em uma jornada de 3 dias de onde estava, e então ergueu os olhos lá do deserto e viu a montanha ao longe. Ele pegou Isaque e amarrou-lhe as mãos, o qual todos nós sabemos em Gênesis 22 aqui, que é um tipo de Cristo. Conduziu-o montanha acima, amarrado, como Jesus foi levado montanha acima ao Monte Calvário, um tipo de Deus dando seu filho, claro. Mas, quando chegaram lá em cima, e ele era obediente, Isaque começou a ficar meio desconfiado. Ele indagou: pai, eis aqui a lenha, aqui está o altar e aqui está o fogo. Mas onde está o sacrifício? E Abraão, com esse conhecimento em sua mente, mas a palavra de Deus estabelecida bem ali, afirmou: meu filho, Deus é capaz de prover para si um sacrifício. E ele chamou o lugar de Jeová-Jirê. E quando amarrou seu filho, ele foi obediente até a morte. Deitou-o sobre o altar, tirou a faca da bainha e já ia tirar a vida do seu próprio filho. E quando o fez, algo segurou a mão dele e disse: Abraão, retém a tua mão. E naquele momento, um carneiro baliu atrás dele, travado pelos chifres no mato. Você já pensou de onde veio aquele carneiro? Lembre-se, a região é cheia de leões, lobos e chacais e de animais devoradores de ovelhas. E quão longe estava ele da civilização? E então, no topo da montanha onde não há água, e ele havia pegado as pedras por ali para fazer o altar. De onde veio aquele carneiro? Vem, mas não era uma visão. Ele matou o carneiro, tinha sangue. O que ele disse? Deus é capaz de prover para si um sacrifício. Como você vai sair dessa cadeira? Como essa criança com paralisia cerebral vai melhorar? Ou você dessa cadeira ali? Você ali com problema de coração? Seja qual for o problema, Deus é capaz de prover para si. Abraão creu,
O patriarca permaneceu fiel à promessa, e ele havia prometido que tua semente, porque creste em minha palavra, e independentemente das circunstâncias, a tua semente possuirá a porta do inimigo. Por quê? Todo inimigo que surge como figura contra Abraão, o inimigo de ela é muito velha, sou velho demais, tudo isso e outras coisas mais. Ainda assim, ele permaneceu fiel à promessa. Agora, o homem que tem essa fé ainda tomará a palavra de Deus, independentemente das circunstâncias. Agora, se você não pode fazer isso, então você não é semente de Abraão. Essa era a fé que Abraão tinha, sua semente. A promessa dada a Abraão era que sua semente, agora, sua semente real também, como lhes disse há pouco. E este selo que ele deu a Abraão era o selo da promessa. E a semente real, de acordo com Efésios 4:30, é selada pelo Espírito Santo. Depois de terem suportado a prova, tente pensar nisso. Muitos acham que têm o Espírito Santo, muitos afirmam ter o Espírito Santo, muitos podem mostrar várias evidências e sinais dele, mas ainda assim, se não puder permanecer com esta palavra, não é o Espírito Santo, vem? Você crê em toda a palavra, então você é selado depois do teste. Quando cremos em todas as promessas da palavra, então somos selados pelo Espírito para confirmar a promessa. Foi assim que Abraão fez. Só então temos o direito de possuir a porta do nosso inimigo. Você não pode fazê-lo, até que primeiro se torne essa semente. Lembre-se, na Bíblia, eu falei sobre isso em Houston ou em algum lugar, ou melhor, em Dallas. O sinal, vejam. Um judeu poderia mostrar lá em Israel que era um judeu pela circuncisão. Mas Deus disse: vendo eu o sangue, e o sangue vos será por sinal. A vida que estava no sangue não podia vir sobre o adorador, porque, bem, era a vida do animal, mas era, a- era apenas uma sombra apontando para a vida real. Então, a química, o sangue em si, tinha que estar vermelho sobre a porta e nos umbrais da porta, aplicada com esopo, que é apenas uma erva comum, mostrando que você não tem que ter uma super fé. Você simplesmente tem que ter a fé que você tem, como para ligar seu carro para vir à igreja, vem? Muitas pessoas acham que tem que ser algo, mas não, não, isso está errado. Simplesmente uma fé comum é tudo o que você precisa para aplicar o sangue. Ouvir a palavra e crer na palavra, aplicá-la, isso é tudo. Apanhavam ervas em qualquer lugar lá na Palestina que fossem isopo, apenas uma pequena erva que crescia nas fendas dos muros e por ali, e mergulhavam no sangue e as aplicavam sobre a verga e umbrais da porta. E lembre-se, não importava o quanto estivessem sob o pacto, o quanto o judeu poderia mostrar que era circuncidado, quão boa pessoa ele fosse, todo o pacto era anulado, a menos que o sinal estivesse lá. Vendo eu o sangue. Somente isso. Bem, o sangue agora, o sinal, não é a química. A química do sangue de Cristo foi derramado há milhares de anos. Mas veja onde o tinha que ser a química lá. A vida do animal não podia vir sobre o humano, porque a vida do animal não tem alma. O animal não sabe discernir o que é certo e o que é errado. É o ser humano que tem a alma. Agora, mas quando Jesus, o Filho de Deus, nascido de uma virgem, derramou o seu sangue, a vida que estava naquele sangue era o próprio Deus. A Bíblia diz: somos salvos pela vida, o sangue de Deus. Não o sangue de um judeu, nem o sangue de um gentio, mas a vida de Deus. Deus criou aquela célula sanguínea num nascimento virginal. Ela não conhecia homem, nem mesmo o óvulo veio dela. Eu sei que muitos de vocês querem acreditar que o óvulo veio dela. O óvulo não pode estar ali sem uma sensação. O que Deus fez então? Vem? Ele criou tanto o óvulo quanto a célula sanguínea. E aquele foi o tabernáculo de Deus Santo. Não permitirei que o meu santo veja corrupção.
Salmos 16:10. Vem de onde veio o óvulo, nem deixarei a sua alma no inferno. Seu corpo era santo. Oh, que coisa! Você não. Se você não pode crer nisso, então como você pode se chamar de cristão? Somos salvos pelo sangue de Deus. É aí que está a minha fé. Não caminhar lá no sangue de um profeta, nem no sangue de um homem comum, um mestre ou um teólogo. Caminhamos ali no sangue de Deus. Deus disse isso. Ele se tornou um ser humano, ele mudou sua forma, ele armou a sua tenda aqui entre nós e se tornou um de nós. Ele é o nosso parente redentor. Ele teve que se tornar um parente nosso porque essa era a lei. Deus se tornou homem e habitou entre nós. Note como que, ao fazer isso, ele vindo dele era Deus, o Espírito. E aquele Espírito vem sobre o crente. Portanto, a vida que estava em nosso sacrifício, somos identificados por essa mesma vida. Então, como podem eles ver a vida de Deus se movendo entre as pessoas e chamá-la de algo impuro, quanto essa é a nossa identificação com o nosso sacrifício? Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Sua vida retornando sobre o do sacrifício, enquanto colocamos as mãos sobre ele e nos identificamos como mortos para os nossos pensamentos próprios. Então, como podemos deixar que denominações nos empurrem para credos e coisas e dizer que cremos? Estamos mortos para essas coisas. Paulo disse, mas nada disso me incomoda, porque ele estava ligado a um absoluto, Cristo. E todas as verdadeiras conquistas estão vinculadas a um absoluto. E meu absoluto é a palavra. E todos os outros que são verdadeiramente nascidos do Espírito, seu absoluto é a palavra de Deus. Estou ligado a ele. Coloquei minhas mãos sobre ele e ele tomou o meu lugar. E eu me identifiquei com ele. Sabemos que ele prometeu se identificar conosco. Isso traz fé genuína, não a sua própria fé, mas a fé dele. Algo que você não controla. Ele faz isso, observe agora. Depois, e somente depois, é quando a promessa é feita a você. Não importa a quantas igrejas você se uniu, quantas vezes você já foi batizado, com o rosto para frente ou para trás, ou do jeito que você quiser. Até que aquele selo seja colocado sobre você, você não tem o direito de dizer que está conectado com o seu sacrifício. E o que é o selo de Deus? Efésios 4:30 diz: Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não de um avivamento até outro, mas eternamente selado, até o dia em que você for redimido de volta. E lembre-se, se você nunca esteve nos pensamentos de Deus, você nunca estará com Deus. Quantos sabem que ele era um redentor? A congregação diz amém. Bem, então, tudo que é redimido tem que voltar ao lugar de onde caiu. Assim sendo, se ele veio para nos redimir, como poderíamos nós não precisarmos sermos redimidos se todos éramos nascidos em pecado, formados em iniquidade e viemos ao mundo falando mentiras? Isso mostra que o verdadeiro cristão é um atributo do pensamento de Deus. Antes que houvesse um mundo, ou uma estrela, ou ar, ou qualquer outra coisa, ele é eterno e ele veio para nos redimir de volta. É o pensamento de Deus falado numa palavra, manifestado e trazido de volta ao seu pensamento. Parente redentor. É por essa razão que o próprio Deus teve que se tornar um de nós para nos redimir. Ninguém mais poderia fazê-lo. Um anjo não teria como fazê-lo, ninguém mais. Ele teve que descer, ser tentado como nós para nos redimir. Observe agora a semente natural de Abraão. Vamos analisar algumas dessas sementes naturais e ver se Deus manteve sua palavra com a semente natural, que era Isaque. Vamos analisar algumas das sementes naturais que creram na totalidade da promessa de Deus e não tiveram qualquer dúvida. Agora, lembre-se, houve dezenas de milhares vezes milhares multiplicado por milhares que eram circuncidados e tudo mais, e ainda assim não eram semente de Abraão. Certamente, porque
Não é judeu o que o é exteriormente, mas o que é no interior. Muitos deles falharam amargamente. Veja, no deserto disseram: Nós, o dia da Páscoa ou diante da fonte, São João 6. Todos eles estavam regozijando. Jesus disse: Eu sou aquela rocha que estava no deserto. Eu sou o pão que veio de Deus, do céu. Se alguém dele comer, não morrerá. Disseram: Nossos pais comeram o maná no deserto por 40 anos. Ele respondeu: E todos eles estão mortos. Mortos. Pegue essa palavra e pesquise-a e veja o que significa. Eternamente separado. Ainda assim, eles eram a semente de Abraão. Morte significa separação, aniquilação, destruição completa, aniquilação. Jesus disse que eles estavam mortos, cada um deles, embora fossem judeus circuncidados. Veja, pobre gente, só porque somos metodistas, batistas, presbiterianos, fizemos uma confissãozinha e coisa assim, o diabo crê tanto quanto nós. Mas você precisa estar identificado com isso. Deus tem que testemunhar isso, selando com o Espírito Santo, sem duvidar da palavra. Se você diz, bem, agora isso foi para outro dia, há algo errado. E se um homem viesse correndo e você lhe dissesse que a luz estava brilhando, e ele descesse correndo para o porão e dissesse, eu a recuso, não existe luz, não creio nisso, haveria algo errado com aquele homem. Ele deve ser perturbado mentalmente. Se ele recusa seus raios quentes e o recurso de onde provém a vida, há algo errado com ele mentalmente. E quando um homem vê a palavra de Deus tornada clara diante dele e identificada, e então puxa e fecha suas cortinas denominacionais, há algo errado com esse homem. Espiritualmente, algo está errado com ele. Há algo errado espiritualmente. Ele simplesmente não pode recebê-la. Cegos e não sabem, seguindo para o julgamento, e Deus será o juiz. Observem quando fizeram isso, e essas sementes agora que creram nisso. Observe o que aconteceu. Vamos analisar alguns deles agora. A semente de Abraão.